Olha, com a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei antifacção, a discussão em torno dessa proposta foi polêmica entre o governo e o Poder Legislativo. Vamos então à nossa, digamos, investigadora dessa novela, porque ela está desde o momento, acho que até antes dela começar, a gente já trouxe essa informação para vocês aqui no 3 em 1 e segue atrás desse roteiro, de mãos dadas com cada detalhe, cada bastidor que vai surgindo. Como é que o negócio pegou aí entre as partes, hein, Vitória Bel? O governo ficou insatisfeito, fez crítica, oposição aprovou. O que você conta pra gente hoje, depois da aprovação na Câmara dos Deputados, numa votação expressiva? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou quase setorista, como a gente diz no jornalismo, setorista de projeto de lei antifacção. É mesmo. Só falo desse tema. Vamos lá. Muito bem, esse projeto foi aprovado, então, com larga margem, com apoio de partidos de centro, da oposição, 370 votos favoráveis e 110 contrários, que foram, inclusive, votos da base governista. O governo decidiu votar contrariamente, melhor dizendo, ao parecer de Guilherme Derrite, do secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo, mesmo sendo uma proposta de autoria inicialmente do governo, do Ministério da Justiça. Essa decisão aconteceu ali em meio ao trâmite da votação, a gente já vai explicar o porquê, mas as repercussões que aconteceram já ao longo, desde a noite de ontem até o dia de hoje, é de que isso representou uma derrota para o governo, justamente porque o governo orientou contrário à matéria, contrário ao texto de Guilherme Derrite e, portanto, foi derrotado. Inclusive, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, a gente conversou com integrantes da cúpula do partido e eles reconhecem que vai ser muito difícil o governo explicar para a população por que votou de forma contrária a um projeto que, basicamente, ele aumenta a pena para criminosos. Então, isso que vai transparecer nas redes sociais e o PT já está muito preocupado com isso. Claro que o discurso que eles vão utilizar para tentar rebater essa narrativa da oposição é de que o projeto de lei do Derrite acabava beneficiando os poderosos, que poderiam se beneficiar de mais medidas que pudessem protegê-los de operações da Polícia Federal. Mas essa narrativa, o próprio Partido dos Trabalhadores avalia que já está enfraquecida, porque o próprio Guilherme Derrite fez concessões ao governo nesse último texto dele. O que aconteceu ontem? Esse feedback é muito importante. O Palácio do Planalto tentou votar um requerimento de quando ele tentou votar um requerimento para retomar a proposta original do Ministério da Justiça. Proposta essa que fez ali com que o governo acabasse tentando também modificar de diversas formas o texto de Guilherme Derrite. Guilherme Derrite fez até algumas concessões, entre elas, vamos lembrar, ele conseguiu deixar no texto a apreensão imediata de bens e ativos de suspeitos em organizações criminosas, um pedido que era do governo. Num relatório ali primeiro do Derrite, ele tinha colocado que essa apreensão só poderia acontecer depois do trânsito em julgado, no final das condenações, das ações judiciais, mas ele mudou isso e também, atendendo ao governo, ele fez uma outra modificação, direcionando também os recursos apreendidos de criminosos para a Polícia Federal e para as polícias estaduais. Antes ele previa que isso fosse encaminhado apenas para as polícias estaduais. Mas mesmo assim o governo enxerga que essa divisão de recursos pode prejudicar a Polícia Federal em operações, já que ela estaria sendo financeiramente prejudicada com esse novo modelo de divisão de recursos. Ontem o governo fez um requerimento, portanto, para tentar trazer a proposta original de volta, foi rejeitada pela grande maioria dos deputados e naquele momento a base governista tentou, então, convencer o presidente Lula de que era melhor eles votarem de forma favorável ao projeto, ao texto relatado por Guilherme Derrite. Justamente porque, se eles fossem contrários, poderia gerar uma narrativa contra o governo. Só que o presidente Lula bateu o pé, disse que era para votar contra o relatório de Guilherme Derrite. E daí, os deputados da base governista, as lideranças, não tinham mais o que fazer, então resolveram orientar de forma contrária
a esse projeto. Agora, o governo está aí calculando os prejuízos possíveis com esse posicionamento e vai tentar recuperar um pouco disso no Senado Federal. A proposta chega lá sob relatoria de Alessandro Vieira, senador que é muito próximo de Davi Alcolumbre, do MDB, mas ele é um senador independente. Ele costuma ter uma postura que não é muito alinhada ao governo, mas também não é alinhada à oposição. Então, ele pode fazer modificações nessa matéria, sim, mas olhando juntamente, em conjunto até com o Guilherme Derrite, porque desde o início da semana ele já estava em contato com o relator na Câmara dos Deputados para tentar já organizar um texto que fosse de acordo com o Senado Federal. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Bota, conversou com a gente de forma exclusiva na Jovem Pan e ele disse justamente que esse projeto, que quem for contra esse projeto pode acabar se prejudicando frente à opinião pública e que é muito importante esse projeto para combater organizações criminosas. Vamos ouvir. Houve-se uma discussão sobre a equiparação ao crime de terrorismo dessas práticas, e eu quero dizer que a legislação aprovada ontem ela é mais dura do que a legislação antiterrorismo. Por exemplo, a pena máxima da lei antiterrorismo é 30 anos, e nós ontem aprovamos penas que começam com 20 e podem chegar até 66 anos de prisão para os chefes de organizações criminosas. Pois é, e esse projeto do Derrite agora, praticamente sendo nomeado o projeto do Derrite segundo líderes de centro, porque, de acordo com os líderes de centro, acabou que ele conseguiu os frutos políticos dessa proposta. O texto relatado por ele prevê, por exemplo, para a gente recapitular para a nossa audiência, modificação nos crimes, na lei de crimes hediondos, criando um tipo penal chamado de domínio social estruturado. Então, pune o controle territorial ou econômico de comunidades, com uma punição de 20 a 40 anos de prisão, e também pune apenas quem promover, fundar ou até mesmo apoiar uma organização criminosa, com uma pena aí de 12 a 20 anos de prisão. Em outras modificações, ele também traz mudanças no Código Penal. Então, diversos crimes graves do Código Penal passam a ter uma punição maior para quem pertencer a facções criminosas. Entre eles, o homicídio, por exemplo, que vai variar entre 20 a 40 anos de prisão, sequestro de 12 a 20 anos de prisão e roubo também de 20 a 40 anos de prisão. O que a gente também destaca é que esse projeto agora, chegando no Senado Federal, pode passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é liderada por Otto Alencar, que é um senador do PSD e aliado do governo. Otto Alencar pode tentar suavizar um pouco esse relatório no Senado Federal. Ele costuma ter uma postura mais governista, mas lembrando que o relator Alessandro Vieira é quem deve desenhar essa matéria, claro, em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o que Alessandro Vieira nos disse é que eles querem tratar esse tema o mais rápido possível, até o final do ano, só que também dando aí, claro, espaço para o que ele chamou de boa técnica legislativa para que esse texto não seja depois questionado constitucionalmente. Evandro. Muito bom, Vitória Bel, nossa setorista de verdade do PL Antifacção. Vá trazendo mais informações para a gente aqui ao longo do nosso 3 em 1. Um ótimo trabalho para você em Brasília. José Maria Trindade, eu quero saber a sua avaliação sobre como isso funcionaria no Senado Federal. Quando a gente acompanhou aquele debate em torno do imposto de renda, que também era um projeto importante para o governo, ele saiu de um jeito da Câmara e o senador Renan Calheiros, lá como relator no Senado, disse que haveria algumas modificações que ele entendia que eram necessárias para melhorar o projeto. Depois, diante da demora que isso poderia levar, principalmente com o retorno do projeto para a Câmara dos Deputados, houve, na visão dele, uma necessidade maior de que ele fosse aprovado do jeito que estava mesmo, exatamente para que esse rito não ficasse ainda mais lento. Você acha que isso pode ocorrer também em relação ao PL Antifacção? Ou seja, chega no Senado, o Senado demonstra uma certa preocupação com a politização que ocorreu na Câmara, mas, digamos, decide não alterar os dispositivos do projeto para que ele não tenha que voltar à votação na Casa Baixa? É diferente. Desta vez, há um interesse em realmente mudar. Naquele projeto, a ideia era fazer logo, aprovar logo, e não poderia fazer a mudança no projeto, e o senador Renan Calheiros preferiu um projeto paralelo, né? Neste caso, o senador Alessandro Vieira já antecipou, vai fazer uma audiência pública,
chamar pessoas da área, né? Secretários de Segurança Pública, pessoas ligadas, juristas, pessoas ligadas à segurança pública, e haverá sim mudanças, e isso volta para a Câmara dos Deputados. Há uma pressão para que seja rápido também, e é uma tentativa do governo de recuperar espaço e principalmente recuperar o discurso político, né, desse processo. Então, o senador Alessandro, que é uma pessoa da área, já foi secretário de Segurança Pública, da CPI, né, das facções criminosas, é uma pessoa que entende do ramo, é do ramo. Então foi muito bem. E não é uma pessoa ligada à oposição e nem ao governo, como disse muito bem a Abel. Pois bem, olha, eu queria dizer que esta votação na Câmara dos Deputados fez uma radiografia da força do governo. O presidente Lula pode contar em qualquer circunstância com 110 deputados, aqueles que registraram ali presença no painel. E a oposição tem isso também, 100, 109 deputados. E mostra que quem manda no Congresso Nacional é o Centrão, com seus 300 deputados. O Centrão é essa mula sem cabeça que a gente fala. Não existe, ninguém nunca viu uma fotografia, mas tem gente que fala, não existe, assombra as pessoas, faz medo, e é o Centrão. Não tem uma plaquinha lá, escritório central do Centrão, líder do Centrão, mas ele é que manda no Congresso Nacional, e isso ficou muito claro no quadro que foi apresentado nessa votação. Eu conversei agora há pouco com o deputado Danilo Forte, ele é do União do Ceará, autor do projeto que tornava terrorismo o crime de facção. É um projeto que não é só isso, ele era muito amplo, pensou-se em apensar, ou seja, unir os dois. Esse projeto do deputado Danilo Forte e o projeto do governo, né, e fazer um só. Mas aí não foi possível porque entenderam por ser iniciativa de lei diferente. Uma iniciativa do governo federal com urgência constitucional de 45 dias, né? E o outro já tinha urgência aprovada para ir ao plenário. Eu disse, quando vai aprovar ou votar o seu projeto de tornar terrorismo crime de facção? Ele falou assim, na próxima crise. Ele disse também que foi avaliada a possibilidade de votar ontem mesmo o projeto tornando terrorismo. Os 370 garantiriam a aprovação do projeto. E aí ele disse, olha, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não quis sair ovacionado do Congresso, da Câmara, se ele tivesse colocado também o projeto, mas ele preferiu dar um aceno ao governo que não queria a votação. E ele que falou também, isso que a Vitória falou, quem é que entende a cabeça do PT? Quer dizer, um projeto do governo apresentado ao Congresso Nacional e o PT é contra. E ficou procurando motivo para ser contra. Sabe aqueles meninos birrentos que choram por qualquer coisa? Ah, eu te dou isso, tá, mas eu quero mais isso. Eles foram lá atrás de 3 pontos insignificantes e que o Derrite acabou colocando. Eles queriam o nome facção, o Derrite não colocou o nome facção, mas aproximou, colocou ali mais ou menos. Eles queriam que não estrangulasse a Polícia Federal. A Polícia Federal vai ficar com os recursos apreendidos quando a operação for da Polícia Federal. Quando a operação for do Estado, será para o fundo da Polícia do Estado, né? E outra, o confisco de bens. O Derrite colocou a possibilidade ampliada de confisco de bens. Então, assim, é uma coisa que vai ficar na história política como incompreensível, anexada e arquivada ali. Mas por que votou contra? Ninguém sabe. Ao longo aqui do nosso debate, eu quero trazer também esses detalhes sobre a proposta para vocês entenderem como é que ela foi costurada. Vamos com a primeira tela que nós temos aqui. Então, o que ele traz? Que a intervenção judicial em pessoas jurídicas que permite o afastamento de sócios e a intervenção na administração de empresas que sejam beneficiadas pelas organizações para garantir a destinação lícita dos bens. O juiz pode decretar o perdimento automático de bens já na fase de inquérito e os recursos serão destinados ao Fundo de Segurança Pública do Estado ou nacional, da maneira como explicou ali o nosso Zé Maria Trindade, a depender de quem é o responsável pela operação. Além da condenação por crime de receptação, haverá a suspensão do CNPJ por 180 dias para recolher
vender produtos originários do crime. No caso de reincidência, o administrador não poderá exercer o comércio por 5 anos. Essas aqui são as medidas que são apresentadas às empresas que de alguma maneira se envolverem com as facções criminosas ou que forem utilizadas pelas facções criminosas para os recursos financeiros. Ô Fábio Piperno, você entende que o governo foi excessivamente birrento nessa proposta? Não. Eu acho que se o governo não tivesse batido o pé desde o começo, teria passado equiparação ao terrorismo, a Polícia Federal teria muitas das suas atribuições reduzidas. Mas ele conseguiu as partes que ele tentou negociar e mesmo assim ele criticou agora no fim e pediu para que os seus parlamentares não votassem favoravelmente à proposta. Então, realmente o governo fez uma série de exigências que foram reincorporadas ao projeto. E isso realmente é verdade, porque as primeiras versões eram grandes Frankensteins e até hoje não ficou muito claro qual foi o real motivo de se, naquele momento, cogitar a redução do papel da Polícia Federal nisso. Não está claro. Mas isso foi, de certa forma, reposto. Mas, na questão dos recursos, veja, vai haver, não é que vai ficar tudo só para um lado ou só para o outro, né? Vai haver, principalmente nessas operações nacionais e tal, vai haver uma espécie de rateio. E a Polícia Federal continua crítica em relação a isso. A ponto de a primeira manifestação do senador Alessandro Vieira foi no sentido de que a Polícia Federal não pode perder um centavo. E ele falou isso, acho que ontem à noite, né? Então, provavelmente isso vai ter mais alguma correção. Agora, o Zé tem razão numa coisa, o núcleo duro da base do governo é de 100 e pouquinhos, e o presidente Lula já falou isso algumas vezes, inclusive em eventos do próprio PT, falar, ou a gente busca fazer alianças, ou sozinho a gente não consegue governar, porque nós elegemos 65 deputados e com os outros, com os parceiros agregados e tal, isso vai chegar a 100 e pouquinho. Ontem deu 111, uns 10, 15 acabaram na última hora votando contra, porque sabiam que iam perder e aí ficam bem com o público e tal. Mas é mais ou menos, Evandro, o tamanho da base que o governo alcançou, por exemplo, quando ele perdeu na questão da saidinha. Agora, o presidente Hugo Mota, ele sai mais fortalecido, porque ele bancou o relator, que foi até o fim, e ele de público fez algumas correções, inclusive com a questão de impedir que houvesse equiparação ao terrorismo. Isso tem as digitais dele.